Eu queria dizer para vocês, antes de eu começar, que tem vários baits nessa palestra, que era para vocês virem. Que era porque é a primeira Tech Talk, né? E eu queria deixar a Isa feliz ali. A Isa e o Caio que organizaram os rolês. Na verdade, eu vou falar sobre um tipo específico de rede de Deep Learning e só tem 3 ou 4 slides de Pokémon. Expectativas agora alinhadas. Isso a gente já tinha ameaçado, então eu já estava ciente. A Camila não sabia. Você já viu essa parte? Agora que eu vou embora. Agora que ela vai embora. Beleza, então eu vou falar um pouco sobre aprendizado supervisionado sobre redes neurais, mas na verdade o Cruz já fez uma palestra sobre redes neurais, aí, né, clica lá para ver a palestra do Cruz. Estou muito blogueira falando isso. Muito blogueira, clica aqui embaixo para ver a palestra do Cruz. Mas eu vou falar um pouco sobre aprendizado supervisionado. Então a gente tem algumas modalidades principais aqui, que é a classificação, que eu tenho, por exemplo, variáveis binárias, tipo passou, foi aprovado ou não em crédito. E aí eu tenho que separar essas coisas que nunca acontecem no mundo real, mas a gente separa tudo bonitinho. E eu tenho uma regressão, que é quando eu tenho uma variável contínua, tipo prever o valor dos imóveis. E aí eu traço uma linha para tentar saber quais são os valores dos imóveis dados certas variáveis. Funciona. E aí, redes neurais, né? Quem lembra lá na escola, ou quem nunca viu, e aí assiste a palestra do Cruz, as redes neurais, elas são inspiradas em redes neurais biológicas. Tem os nêurons, que são essas bolinhas aqui, e daí tem os pesos, que são esses Ws aqui dentro. Daí tem essas camadas escondidas, que aqui é uma rede com uma camada escondida, uma camada de entrada e uma camada de saída. Tem 2 camadas de peso aqui, né? E basicamente isso daqui é uma rede neural. Gente, rede neural, gente. E como é que ela funciona? Ela vai funcionando através de um negócio que chama backpropagation, que vai atualizando os pesos conforme as iterações. Então eu começo lá, vamos supor, comecei numa linha reta, e aí eu vou me ajustando os pesos conforme os erros das iterações passadas e eu vou voltando. Daí eu vou chamar agora, a partir desse momento, de redes neurais vanilla. Não sei se esse deveria ser o nome, eu estou chamando ela assim. Quais são as limitações? Essa daqui é tipo uma rede neural vanilla, então é parecida com isso aqui que a gente viu. Tem uma entrada, uma camada escondida e uma saída. O output e o input, eles têm que ser de tamanhos fixos. Ele tem um número fixo de computações, então tem um número fixo de camadas escondidas e não tem nenhuma estrutura de tempo dentro da rede. E agora o que é Deep Learning dentro de inteligência artificial? Essa semana eu mandei no Tio um artigo que era de Machine Learning for Everyone e tem essa imagem aqui lá nele. Eu achei essa imagem muito maravilhosa. Porque quando eu estava estudando Deep Learning, eu falei, nossa, mas o que é Deep Learning? Eu achei que era uma rede neural, e é meio que isso. Então tem inteligência artificial, tem Machine Learning, tem as redes neurais, e Deep Learning é um tipo de arquitetura de rede neural diferente. E meio que hoje em dia, como virou buzzword, tudo que é rede neural virou Deep Learning, é isso aí. Mas não é também assim. Então, uma das redes neurais que eu vou falar para vocês que são profundas é a rede neural recorrente, que é a RNN. É a rede neural recorrente. O que é uma RNN? A RNN, diferente de uma rede neural vanilla, ela faz uso de informação sequencial. Então a gente tem aqui nesse GIF uma RNN aprendendo a ler números de casas. E aí você vê que ela trabalha com uma janela e ela vai varrendo a janela para entender o que aquilo lá é um número. Ela não considera que os inputs são diferentes, são independentes, na verdade, dos outputs. Então você vê que a janela é mais ou menos a entrada da rede. E aí ela vai trabalhando com, beleza, eu tenho inputs, eu vou ter saída, mas não necessariamente a entrada vai ser alguma coisa diferente da saída. E elas não estão não correlacionadas. Uma RNN, ela também guarda uma informação internamente por um tempo. Ela tem tipo uma mini memória. E ela tem uma rede de camadas escondidas distribuídas. Por exemplo, esse daqui é um tipo de arquitetura de RNN, que eu posso ter 3 entradas, 3 camadas escondidas aqui dentro, podem receber as entradas, e eu só tenho um tipo de saída. Ou muitas entradas com muitas saídas e N camadas escondidas aqui dentro, ou, sei lá, a mesma quantidade de entradas e de saídas e de camadas escondidas com uma arquitetura aqui diferente. E aí eu tenho uma dinâmica não linear que possibilita a atualização das camadas escondidas eu vou fazer um parênteses aqui de chamar de maneiras complicadas.
Isso é bastante complicado, que é o backpropagation through time. Por isso que eu falei para vocês do backpropagation antes. Então, ele é um backpropagation que leva em consideração o tempo e o tempo que aquela informação está ali dentro da rede. Nessa palestra eu não vou entrar em detalhes sobre os cálculos, mas eu vou falar para vocês onde vocês podem ver tudo sobre isso e aí vocês veem depois. Aí é com cada um. Beleza, e o que é uma RNN de verdade? Uma imagem muito comum quando você vai procurar sobre redes neurais profundas, especialmente sobre redes recorrentes, é isso aqui. E aí você fala, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi isso. E aí você fala, beleza, isso daqui é o input, essa daqui é a camada escondida e aqui é o output. Mas como assim? Não são várias redes? E aí isso daqui é meio que o desdobramento através do tempo, que é esse S aqui, que eu coloquei camada escondida, mas na verdade é o tempo. E ela vai dobrando. É como se fosse uma rede neural empilhada na outra. Tipo a lasanha das redes neurais. Vai uma camada de rede neural, outra camada de rede neural. E o recheio meio que o tempo. Então tem várias redes e aqui é como que elas vão mudando no decorrer do tempo. Mas legal, a RNN ela é uma rede muito bacana, só que tem vários outros tipos de RNN. Porque a RNN ela tem alguns problemas. Ela não lembra de certas coisas por muito tempo. Ela esquece. E esse problema é chamado, tipo, na literatura, de exploding or vanishing gradients. E aí, ou ela lembra de coisas de muito tempo atrás que não fazem mais sentido, ou ela esquece de coisas que fazem muito sentido, mas foram há muito tempo atrás. Isso aí. Para isso, tem a LSTM, que é a Long Short Term Memory. Na verdade, esse deveria ser o nome da palestra, mas aí metade de vocês não ia estar aqui. Vocês estão me ouvindo? E aí, o que é... A culpa é dela. E aí, o que é essa rede? Essa rede é um tipo de RNN, só que ela foi criada para manter a memória de longo prazo. Então, ela também é uma rede neural profunda, também é uma rede neural recorrente, só que ela é especial porque ela lembra de coisas por mais tempo. Só que ela também esquece de coisas de curto prazo, especialmente que ela acredita que não são relevantes. Ela tem meio que uma gestão de memória dentro dela. O desenho mais famoso da LSTM, e um dos melhores blogs que tem sobre a LSTM, é o do Colar blog, que é um carinha do Google. Recomendo muito, acho que ele não está nas referências, mas depois vocês podem procurar Colar LSTM, é o primeiro cara que vai aparecer com essas imagens todas que estão aqui. E aí ela trabalha com 3 portões que permitem que a rede escolha como elas vão guardar, como é que ela vai guardar as memórias. O portão de entrada, o portão de saída e meio que o portão do esquecimento. Então, o que acontece no portão do esquecimento? Você tem que determinar o que você vai considerar numa memória de longo prazo. Tipo, você aprende várias coisas durante a sua vida. Faz sentido você lembrar de tudo? Tipo, o que eu devo esquecer? Faz sentido eu lembrar de toda uma conversa que eu tive, sei lá, com a minha sogra semana passada? Ou só de eu lembrar que ela quer de aniversário? Então, tipo, esse tipo de coisa também funciona com a gente. Algumas coisas a gente não lembra mais. Faz sentido eu lembrar o que eu almocei há 3 semanas atrás? Ou eu já posso deletar no meu cérebro? Outro portão é o portão de input, que é o portão de entrada. Então, quanto da entrada que vai ficar na memória de longo prazo da rede, que é o cell state. Então, o que eu devo salvar? Beleza. O que eu devo esquecer e o que eu devo salvar agora? Entrou certas coisas. Eu estou conversando aqui com a minha sogra. Tá, o que eu quero saber? Eu quero saber o que ela quer de aniversário. Mas aí ela está falando do cachorro, os negócios assim que... tá bom. O que ela comeu na outra semana, essas informações. Eu não quero todas essas. Mas aí pode ser que, sei lá, ela fale pra mim que gosta muito de lasanha. Aí eu falo, legal, vou levar ela num restaurante da hora de lasanha. Não sei se tem isso, mas beleza. Ibis. Disco na quinta. E aí tem o portão de saída. Então, o que tem que ser considerado como saída? Não é tudo na memória de longo prazo que é útil. O que eu devo ignorar? Então, talvez eu não queira levar ela. Ela falou do cachorro e tal, mas eu estou preocupada em o que eu vou dar de presente para minha sogra, que vai fazer aniversário. Então, o negócio do cachorro, eu não vou dar outro cachorro para ela, ela já tem um cachorro. Então, tipo, o que eu devo ignorar? Talvez eu devo dar um gato? Não, ela já tem um cachorro. Então, esse tipo de coisa disso que eu já tenho na memória, eu não posso dar tudo como resposta. Eu, como estou pensando. Nosso cérebro é maravilhoso. E aí, a gente pensa tudo isso e nem percebe. Esse é um dos desenhos mais famosos que tem, né, que é o do Colar. E aí aqui dentro tem trocentas contas, então vocês vão ver essas montanhas assim, morde, tá? Eu não vou explicar nada disso pra vocês nesse momento, porque eu sei que vocês querem ver Pokémon.
Então, se vocês quiserem mais detalhes sobre cada conta que acontece em cada portão, o que é meio que o liga e desliga de cada um dos portões, eu recomendo muito que vocês acessem o blog do Colar. Eu devia ter deixado o QR Code aqui do link, mas aí eu passo para vocês depois. E aí o exemplo primeiro que o que é essas redes eu não entendi até agora. Bárbara, por favor, me ajuda. Então é a hora que entra os pokémons. Essa daqui é a rede neural Vanilla. Então é a rede neural que a gente está acostumado. Ela vai ver essa imagem daqui. Essa imagem é o Pikachu. Aí pode ser que a saída da rede, a entrada entre Pikachu e vento. Beleza. A saída pode ser Pikachu está correndo. Isso daqui tudo na minha cabeça, tá? Eu não treino uma rede neural com essa imagem. Certo. O Pikachu está correndo, ou o Pikachu está sob ataque com uma probabilidade, sei lá, de 30%, ou o Pikachu está voando com uma probabilidade de 10%. Então, olhando todas as probabilidades, a saída provavelmente seria, beleza, o Pikachu está correndo. Nesse blog daqui, a gente tem um exemplo muito similar, só que com o Snorlax. Eu gosto mais do Pikachu, então eu fiz com ele. O que seria uma rede neural recorrente simples? Na rede neural recorrente, eu ia ter o input, tem o Pikachu e o vento, e tem uma informação mais diferente da rede anterior, que é a batalha. Por quê? Eu tenho o tempo aqui dentro da rede neural recorrente e eu posso ver a imagem anterior que estava na cena, pensando que é um filminho. Ou, sei lá, uma sequência de quadros, de frames. Aí eu tenho esse Pokémon aqui, que eu perguntei pro Cruz e a gente não sabe. Flashling. Quê? Flashling. Aê, cara! Tem que validar isso aí. Esse daí eu não sei, o Toninho eu acho que é especialista. Se ele falou, eu acho que deve estar certo. É muito longe nas temporadas do Pokémon pra eu saber, tá? Mas... E aí tem esse Pokémon aqui que eu já esqueci o nome, acabou de falar, Flashling. Os caras estão dando Google ali. Flashling. É esse Pokémon aqui que é um passarinho e ele ataca vento provavelmente. E daí ele estava na cena anterior e pá. Então eu tenho essa informação aqui, beleza, tem um inimigo na tela. Provavelmente isso daqui é uma batalha. E aí, diferente da rede anterior, que achava que o Pikachu está correndo, essa rede aqui tem uma probabilidade muito maior de acreditar que o Pikachu está sob ataque nessa imagem. E não que ele está correndo e nem que ele está voando, porque, né, sei lá. Daí a gente tem uma rede de long short term, né, memory. Então a gente tem a mesma imagem que a anterior, mas a gente tem aqui no input Pikachu vem em batalha. Na memória eu tenho esse inimigo aqui é de ar, o Pikachu gosta de frutas, e também tem o inimigo na tela. E aí é a importância dos portões. O Pikachu gosta de frutas, não é interessante para essa cena. O Pikachu está no vento da batalha, não tem nenhuma fruta, não tem Ash, não tem sei lá. Então, agora eu tenho quase certeza que o Pikachu está sob ataque. É tipo 90% de chance do Pikachu estar sob ataque. A garantia é muito maior. Então é o mesmo tipo de rede, só que a memória na rede influenciou a minha decisão final. E por isso que ela é muito mais poderosa. Uma das coisas que dá para usar, que não é mais tão bonita, é em processamento de linguagem natural. Um exemplo é se eu quiser entender a palavra hello. Então, se eu quiser gerar essa palavra hello, pensando que eu vou gerar caractere por caractere. Qual a probabilidade de vir E, dado que veio H? Então, qual a probabilidade de vir o E ou L, dado que veio H e E? H e E é o contexto que eu já tenho. Eu já sei que veio H e E. Então, dado que veio essas duas, qual a probabilidade de vir um E ou um L depois? E aí aqui dentro tem um monte de números, que são a entrada, né, das redes, cada uma de uma letra, os pesos dentro da camada escondida e os pesos finais para eu saber que veio no final, cada um deles é uma outra letra diferente. Beleza, então legal essas redes, da hora, achei interessante, entendi os pokémons lá, mas para que serve e onde que são usadas essas redes hoje em dia? Uma das features mais comuns é a de tradução automática. Então, eu até li, enquanto eu estava montando essa palestra, uma história sobre a tradução automática e como ele evoluiu, e que tipo, antes tinham humanos aqui dentro, antes tinha uma grande margem de deparo de coisas que aconteciam, e que hoje isso daqui é totalmente machine learning e redes, possivelmente redes recorrentes, e possivelmente LSTMs aqui dentro. Como isso acontece? Então, eu tenho um encoder, que é uma RNN, é uma rede LSTM. São duas redes, na verdade. É a rede encoder e o decoder. Então, como entrada, eu tenho uma frase em francês, tipo, Le pauvre sont démonie. E depois... E aí, eu devia ter a próxima, mas eu
em português. Beleza. E aqui, por exemplo... inglês não tá falando. E aí aqui, por exemplo, eu tenho um identificador de final de sentença, senão a máquina ia continuar escrevendo infinito. Isso daqui é bem importante, por exemplo, pensando em geração de linguagem natural. Tem que saber a hora de parar de falar também. Não adianta eu ficar aqui falando infinito e aí não... Ou então saber a hora de começar aqui a sentença. Outra das funcionalidades que tem redes neurais, possivelmente LSTM, são sugestões de texto. No LinkedIn tem, no Inbox, triste se for. Tinha também, eu não sei no Gmail porque eu não uso. Tem uns dias, né? Eu também sou. Até o fim. Será? Do Gmail eu não sei se tem, acho que tem. E aí essas sugestões, às vezes eu fico muito impressionada com o Smart Reply que aparece pra mim. Outra função é a de geração de texto, que é um outro pedaço da chatbot, né? De LSTM não tá aparecendo, o GIF parou de funcionar. É isso aí. E aí o que tudo isso daí é a mesma coisa de geração aqui de e-mail, por exemplo, de eu escrever e responder para alguém. Se o GIF funcionasse, vocês iam ver ele escrevendo um e-mail sobre um jantar. E o e-mail meio que sugerindo para ele o que ele tem que escrever de próximo. É a mesma ideia de chatbots generativos. Então, se você tem aqui... E o que é um chatbot generativo? Que eu não expliquei, desculpa. É um chatbot que conversa com você, mas que ele não foi treinado para escrever aquela sentença efetivamente. Ele entende, que é o que acontece no encoder, o que você está falando, e aí ele cria a resposta, tipo, palavra por palavra, ou, vamos supor, naquele exemplo anterior, caractere por caractere. Palavra por palavra é o mais comum. E aí ele pode, porque ele cria palavra por palavra, falar umas coisas meio sem sentido para você. Uma das coisas que são bem legais é essa apresentação no Google de uma chamada que aconteceu. Deixa eu ver se eu coloco no tempo correto aqui. Ih, eu não sei, eu não tenho áudio. Ih, não vai falar. Não tem transcrição. Tem. Ah, mas não tem a mesma noção. É. Nossa. Eu não. Vocês. Tô só. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui funcionar. Chain falou que ajuda. Chama o pessoal de TI aí. E aí esse daí é o assistente do Google, né? Não tem para português ainda. Mas é um chatbot generativo com voz e que estava fazendo uma ligação real para uma pessoa. Então aí até a moça se confundiu, a pessoa se confundiu e o bot continuou lá firme na decisão dele. E no final ele falou, beleza, não preciso fazer reserva, a galera vai. E é isso aí. E esse é um dos poucos chatbots, eu acho que generativos, que é muito legal, assim. Porque às vezes a galera faz... Vou fazer uns testes e depois eu conto pra vocês. Outro exemplo é de Behavior Cloning. Então, se você está chateado que você não tem Player 2, você pode fazer uma rede neural com Player 2 para você. Chama seus amigos um dia, você vai lá, copia depois tudo que eles fizeram nos controles e aí você vai lá, quer jogar com o Reddit, chama o Reddit um dia, depois você pode jogar com o Reddit para sempre. Então, a ideia, por exemplo, eu tenho as imagens de baixa resolução da tela do Mario Kart e de output os botões de controle. Também uma LSTM, tem aqui o link, se vocês quiserem brincar disso, chama o Reddit. E aí, outro exemplo é o reconhecimento de imagem. Então a gente tem de entrada o Homer comendo um donut, aí acontece o encoder. Aqui são dois tipos de rede, tá? Ali a CNN e aqui a RNN. CNN também é outro tipo de rede neural profunda, que tem uma camada convolucional, por isso tem aqueles desenhos. E aí, beleza, no final o output é Homer está comendo um donut rosa.
Então eu tenho, essa que é a grande poder também dessas redes, é você poder ter de entrada uma estrutura de dados que é meio que diferente da na final. Então eu tenho imagem, saída, uma frase. Outra coisa que o Shine me mandou, porque ele ficou chateado que só tem 3 slides de Pokémon, foi para construir a sua própria rede neural para identificar Pokémon. Então quem quiser saber qual que é, copia desse QR Code. É bem legal esse post, eu já vi. E aí o cara treina a rede com imagens do desenho do Pokémon e ele consegue depois identificar os Pokémons, as pelúcias que ele tem. No caso, acho que você vai ter que ter umas pelúcias de Pokémon para testar. Mas... Então, começa a clicar aí depois se vocês fizerem a rede. Outro exemplo é o emoji Scavenger Hunt. Provavelmente, não sei se é uma LSTM, tá? Mas possivelmente com certeza uma rede neural profunda. E aí a ideia desse joguinho ele te dá um emoji e você com seu celular vai escanear uma imagem que parece o emoji. Então se vê uma banana, você tem que procurar na sua casa uma banana. Se vê o guarda-chuva, você tem que procurar na sua casa o guarda-chuva. Ele acerta com bastante precisão. É isso, gente. Muito obrigada. E aí tem os meus coisas, porque isso aqui é uma palestra. Não cheguei a adaptar esse slide. Vou ficar até. Obrigada.